Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom, shalom. Estamos nós aqui de Lajinha, Minas, falando aqui diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com nossos cursos de teologia livre. Temos aqui a Faculdade Bereshit, ministrando bacharelado, doutorado e mestrado livre, com vários cursos de xerologia, de gemátria e outros mais. E também temos os cursos básicos pelo Seminário Tabernáculo, e o curso intermediário pelo Seminário Bereshit. Falamos aqui de Minas Gerais, sou o professor Ilmar, aqui do nosso colégio estadual, professor de Geografia e Sociologia aqui com cadeiras efetivas, e outras matérias como ensino religioso, História, Filosofia e outras mais. Estamos aprendendo ainda, né? Eu creio que com 60 anos sabemos algumas pouquinhas coisas, mas vamos continuar estudando para aprender mais. Estamos com a nossa aula número 1, nossa aula do livro 1, matéria chamada, quinta matéria, liderança cristã. Falando de liderança cristã, né? E a nossa aula passada nós falamos de uma qualidade essencial que o líder precisa de ter, que é sabedoria, que é diferente de conhecimento e de inteligência. A aula de hoje falaremos de mais duas qualidades que um líder precisa ter, que é decisão e coragem. Muito importante essa aula de hoje. Um líder não tem que saber decidir. Líder que empurra com a barriga, que vai só levando, que você procura e fala, não, eu estou vendo, eu estou orando. Tem gente que só fica orando, liderança que só fica orando não adianta. Tem que oração. Orar, ação. Você ora e faz. Quando Neemias foi pedir ao rei para fazer o retorno para sua cidade, para reconstruir os muros de Jerusalém, que foi feito em 52 dias, ele disse, o rei perguntou, por que está triste? Ele disse, porque a cidade está toda queimada e tal. Ele falou assim, o que querem? Eu orei ao Senhor e depois falou com ele. Então nós temos que orar e agir. O bom líder, o líder eficaz é aquele que ora e age, não é só ficar. Líder que não decide, que fica só empurrando com a barriga, que protelando, postergando, traz sérios prejuízos para a obra de Deus. É preciso decisão. Um líder que podemos citar de pronto aqui, que decidiu na hora, foi Abraão. Abraão estava lá nos cavaleiros de Manre, lá perto de Siquém, perto de Beersheba, por ali. Chegou a notícia que houve um ataque em Sodoma e Gomorra e levaram o seu sobrinho Ló, com a sua família e com seus filhos. Abraão não pensou duas vezes, regimentou os confederados dele, ele tinha 318 homens em casa, pegou mais o pessoal de Manre, Aner, Escol ali e partiu no ataque. Ele não ficou pensando, vamos orar, vamos pensar, tal. Não, Davi quando chegou em Ziclag e a cidade estava queimada, levaram todo mundo, roubaram todo mundo, sequestraram as mulheres, crianças, e ele chorou, e depois agiu. Consultou o Senhor, Abiatar trouxe o éfode de consultar e partiram. O líder é aquele que decide, né? Liderança tem que decidir. Se não sabe decidir, não tem condição, não tem coragem para decidir, tem que sair fora mesmo, né? Abraão mostrou isso aí, né? Que era um homem de decisão, e nós citamos também exemplo de Davi e outros tantos. A Bíblia mostra muitos exemplos de decisão, mas a história também fala de muita gente, né? Que teve pessoas na história, no decorrer da história, grandes líderes que decidiram. Quando todos os fatos são conhecidos, o verdadeiro líder surge com a sua marca característica, decisão firme e rápida. Lord Montgomery inclui o poder de decisão firme entre os seus 7 ingredientes da liderança militar. Eu até procurei aqui no Google, achei os ingredientes da liderança militar. É trabalho em equipe, liderar o quanto antes, ética, calma, adaptação, competitividade e seletividade. Seriam as 7 características da decisão, da liderança militar. Paulo, né? Saulo, aliás, é bom o pessoal prestar atenção nisso aí. Deus não mudou o nome de Paulo, não. Paulo, que começou com Lucas junto, começou a mudar o nome, né? Ele era Saulo, vem de Saul, né? Pedaço pequeno, e no Velho Testamento, desejado, aquele que quer alguma coisa, Saul. E depois ele fala assim, que também conhecido como Paulo. Para o cristão ele é Paulo, mas para os judeus era Saulo de Tarso, né? Mas Deus não mudou o nome dele, né? Chamou ele pelo nome, na queda, né? Quando ele ia para Damasco com carta de sacerdote de Jerusalém, que ele caiu no chão, a palavra veio, Saulo, Saulo, porque me persegues. Não chamou ele de Paulo, não. Ele que se denominou da para frente, quando Lucas começa a escrever, ele fala assim, Saulo, que também era chamado de Paulo, né?
E aí ele mesmo passou a definir isso como Paulo, para o cristão, para a nova fase da vida dele, Paulo, para a antiga fase, Saulo. Ele também definiu na hora. Quando ele falou, Saulo, sabe que me persegue? Por que você me persegue? O que quer que eu te faça? O que queres que eu faça? Ele decidiu, não ficou, eu tenho que ver, eu vou verificar. O líder tem que decidir. A demora na decisão pode trazer consequências desastrosas, não é isso? Então, a Bíblia mostra aí, e tem uma citação aqui, de William Carey, que foi um missionário na Índia, né? David Livingstone, foi missionário na África. O verdadeiro líder resistirá à tentação de adiar uma tomada de decisão e não vacilará mais, uma vez que tenha sido tomada. Adiar e vacilar são fatais de liderança, duas coisas que não pode ter. Uma decisão faltosa, mas sincera, é melhor do que nenhuma decisão. É melhor você decidir e errar do que ficar sem decidir. A omissão é pior. Né? Dizia Charles Connerman que ele era homem de um só propósito. Mantinha os seus olhos fixos no grande objetivo. Então tá aí. Essa então é a qualidade da decisão. Agora outra qualidade do líder importante, essencial, primordial, é a coragem. Né? Corajoso tem muito no Velho Testamento. É a palavra amatz. Aparece 41 vezes. Né? Significa corajoso. Coragem é aquela qualidade de espírito que capacita os homens a enfrentar o perigo ou a dificuldade com firmeza, né? Ou sem medo, sem depressão mental. E Paulo dizia isso, que foi em fraqueza e temor e grande temor que eu estive entre vós, falando para os coríntios. Né? Outra vez ele diz, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Também para a igreja de Corinto. Um dos grandes líderes mais corajosos que nós tivemos nessa história da igreja, sem dúvida nenhuma, foi Martinho Lutero. Martinho Lutero levantou-se por Deus e enfrentou a fúria papal. Ele queimou em praça pública a bula de Leão X, né? A bula que expulsava ele. Coincidentemente, miraculosamente, Lutero não foi, morreu por uma tentativa de homicídio, ele não veio a falecer de um ataque suicida, ele não faleceu de um atentado terrorista, ele morreu de morte natural. Por Deus, mas ele enfrentava a fúria papal, né? Enfrentou todo mundo. Ele dizia então isso, quando ele estava para ir na reforma de Worms, em 1529, ele disse isso. Você tem coragem, Lutero, de entrar aí, nessa cidade, encarar esse concílio, que eles vão acabar com você? Ele disse a seguinte coisa, ainda que em Worms tivesse tantos demônios lá, como tem telhas nos telhados das casas, ainda assim eu entraria. E eles tentaram fazer com que ele se retratasse várias vezes os seus escritos. Ele diz, a menos que eu seja convencido pelas escrituras sagradas ou por razões lúcidas de outras fontes, não poderei retratar-me. Não posso condescender com concílios, com papa, porque eles erraram frequentemente. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Então, no final, ele cruzou os braços e disse, fico aqui, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Não tinha medo de nada. Ele estava pronto para fazer a obra de Deus. O maior grau de coragem é atribuído à pessoa que tem grande medo, mas recusa-se a capitular. Pedro também a gente encontra isso, né? Intrepidez. Os próprios companheiros, o povo dos sinédrios, fariseus, saduceus, herodianos, sicários, falaram isso. Esse camarada tem muita intrepidez. Esses homens eram eram pescadores. De onde vem essa intrepidez deles todas, né? Falaram intrepidez aí, a paresia. Paresia é isso aí, ousadia, né? Aparece 4 vezes só em Atos dos Apóstolos, né? Mostrando todos ficaram cheios do Espírito Santo e tinham intrepidez. Atos 4,13. Ao ver a intrepidez de Pedro, intrepidez é isso, é prontidão, é coragem, né? Não recua fácil. Trancadas as portas, eles estavam medrosos, né? Estavam tão medrosos, assim que mataram Jesus e crucificaram, eles se recolheram e trancaram as portas. Jesus apareceu 2 vezes lá com as portas trancadas, eles estavam morrendo de medo. Mas de repente, quando desceu o Espírito Santo sobre eles, todos se tornaram intrépidos, tornaram-se prontos a fazer a obra, né? Foram presos várias vezes e açoitados, mas não negaram, ficaram sempre firmes. Então, outro exemplo de intrepidez também de coragem é Ezequias, né? Ele diz, sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco um maior do que os que estão com ele.
Então, o grande segredo da coragem do servo de Deus é saber que nós descansamos no Senhor, né? Nós nada somos apenas instrumentos para fazer a obra do Senhor Jesus. Então, nessa aula de hoje, falamos de dois elementos importantes para a liderança, que é a decisão e a coragem. Vamos ficando por aqui. A paz, até a próxima aula de liderança cristã. Tchau, tchau.